Bom dia, estamos aqui já iniciando nossa live com essa música Não Mais Escravos, olha só. Bom dia, Joyce, bom dia, querida, bom dia, Solange, amada, Romildes, bom dia. Olha que música linda, Jusce, bom dia. Olha, não mais escravos. Jamais, nunca mais escravos, não é? Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira da Semana Santa, gente. Olha que semana que nós estamos aqui. Meu Deus do céu, uma semana de bênção, uma semana de luz, uma semana, a semana mais importante para nós cristãos, não é? Bom dia, Vanessa. Vamos lá convidando mais pessoas para estarmos aqui nesse dia. Cris, querida amada. Bom dia, bom dia, bom dia. Cris vai comigo no Misericórdia Brasil, gente, estaremos no Misericórdia Brasil, lá em Fortaleza, gente, rezando por você. Sidney Ossoda, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Fran, querida. Ó, não mais escravos, gente. Somos filhos de Deus, não é? Vou dar aqui uma pausa na música, mas olha só. Escuta esse pedacinho. Bom dia, Kane, bom dia. Cá, bom dia. Olha lá, pronto. Não mais escravos do medo. Gente, esses dias eu estava junto com o Instituto Hesed, né? Tô acordando desde o dia 22 de fevereiro, estou acordando às 3h44 da manhã, para poder rezar junto com o Instituto Hesed. Bom dia, Marta! E aí um dia houve uma palavra ali que eu anotei, tenho vários caderninhos, mais um caderninho de anotação, porque eu tenho vários caderninhos. E o sacerdote falou assim, tirar o povo do Egito foi fácil. O difícil, o desafio é tirar o Egito do povo. E aí eu fiquei reverberando, coloquei até em destaque aqui no meu caderno, ó. Tirar o povo do Egito foi fácil. O desafio é tirar o Egito do povo. Não é? Bom dia, Tânia. Gente, e essa palavra me ficou muito, muito forte aqui, porque eu falei, puxa vida. Buen dia, Marta. ¿Estás bien, mujer? Ah, que tica linda. Gracias por entrar acá. Ah, que beleza, que bênção, Marta. Gente... olha só, nós estamos aqui com pessoas aqui de outro país, olha só que coisa maravilhosa, Gente, vamos printar essa tela, me marca, eu gosto tanto quando me marca, né? Bom dia, Rogério, eu gosto tanto quando me marca no Instagram. E aí eu reposto, eu gosto muito de repostar. Então eu quero todos vocês lá no Instagram, falando sobre essa live, o que foi pra você, coloca. Foi bom, não foi? Gente, eu aceito também. Se você falar assim, não foi legal, não gostei, ok, né? Tá tudo certo. E aí é um caminho, é um feedback para que eu possa mudar, para que eu possa melhorar. Mas nós vamos falando hoje, gente, sobre essa mudança que precisa acontecer aqui, ó. A primeira mudança é aqui. A mudança é aqui e aqui. Mente e coração, não é? Nós precisamos transformar nossa mente e o nosso coração para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E quando esse sacerdote falou, tirar o povo do Egito foi fácil, o desafio é tirar o Egito do povo, quer dizer o que nisso essa palavra? Quer dizer que nós já fomos libertos. Quer dizer que nós já fomos libertados por Cristo Jesus. Principalmente nessa semana em que nós revivemos, nós rememoramos essa libertação que aconteceu através, não é, da sua Santa Cruz. Então, nós olhamos e falamos assim, o que está nos aprisionando então? Porque, na verdade, se nós já fomos libertos do Egito, e depois, claro, isso foi os 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida, da mesma forma foram os 40 dias que Jesus esteve no deserto, atravessando aquele deserto para vencer ao final o nosso inimigo, né, o inimigo da nossa salvação. Então nós também estamos nessa semana revivendo tudo isso que Cristo já fez por nós. Então essa libertação já nos foi concedida. Então a pergunta é, o que tem me mantido e te mantido cativos no Egito
embora nós já tenhamos sido libertos. Vou repetir. Se nós fomos libertos em Cristo Jesus, e nós cristãos acreditamos nisso, que nós já fomos libertos em Cristo Jesus, que ele já pagou o preço, e o preço foi o preço do seu sangue na Santa Cruz, não é? No Calvário, todo aquele sofrimento que essa semana nós inclusive vamos reviver, vamos rememorar, né, em memória dele, mas que ao final nós fomos libertos. O que ainda nos mantém como se nós fôssemos escravos no Egito? O que faz com que nós olhemos para trás e queiramos voltar a ser cativos? E não vivemos como filhos livres. Porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Gente, quem aqui de verdade ainda se sente cativo? E eu quero que, se você quiser compartilhar aqui não é para a gente aqui, o que te cativa ainda? O que te mantém cativo? E nós podemos estar cativos de emoções, principalmente elas nos aprisionam, pensamentos negativos, prisões emocionais. Então, nisso, o que me aprisiona? O medo. Nisso, o que ainda eu sinto ainda que tá cativo, que tá me prendendo? Eu quero que você compartilhe, se você quiser compartilhar comigo aqui. Nisso, eu me sinto presa ainda pelo medo, eu me sinto preso pela ansiedade, eu me sinto preso pela tristeza, eu me sinto preso financeiramente, eu me sinto preso, não sei, o que ainda te mantém cativo, que você pode perceber. Porque eu também faço essa pergunta para mim continuamente, né? Porque ainda mais que eu sou coach, aí o coach ele vive de perguntas. Então, o bom é você se perguntar, porque realmente a sabedoria está em fazer as perguntas certas. Então, para eu obter a resposta certa, eu tenho que fazer a pergunta certa. Então, para eu me libertar, eu tenho que saber o que me mantém cativo. E quando ele fala, o desafio é tirar o Egito do povo. Porque está tão entranhado dentro de nós, que nós fomos escravos, está tão entranhado dentro de nós, que nós somos prisioneiros, que muitas vezes nós já estamos libertos. A jaula, não é? A cela já está aberta e nós não nos abrimos a essa liberdade. Então, a cela já está aberta. Sabe como um passarinho que você abre a gaiola e ele não sai, porque ele não sabe mais voar? Bom dia, Juliana, bom dia, Wagner, bom dia, Tânia, não é? Todo mundo que entrou aí depois. Olha só. Então, quando nós não sabemos o que nos aprisiona, nós não conseguimos nos libertar dessa prisão. Então, para eu saber o que me aprisiona, eu tenho que perguntar o que ainda tem me aprisionado. Quais são as emoções que têm me prendido? Do que ainda eu preciso me libertar? Nisso, mas eu nem sabia que eu estava presa. Pois é, nós temos que fazer essa pergunta diariamente. O que ainda tem me aprisionado? Eu estou acenando aqui pro pessoal que entrou aqui depois, né? E eu acabei não tinha dado um oizinho ali. Você sabe exatamente o que tem te aprisionado hoje? O Egito ainda está dentro de você? Você ainda se acha cativo? Você ainda se acha preso? Você ainda se acha cativo de alguma coisa? Nise, tem prisões, gente. Esses dias eu fiz um post ainda sobre isso. O que nos aprisionam? Pensamentos, sentimentos e comportamentos nos aprisionam. Então, um pensamento negativo não vai dar certo. Ele é uma prisão. Um comportamento negativo, quando eu grito, quando eu brigo, quando eu fico triste, isso também, né, esse comportamento de ficar para um canto escondido, isso é uma prisão. O sentimento, sentir raiva, sentir mágoa, sentir tristeza, sentir desânimo, também é uma prisão. Então, o Egito, quando o sacerdote falou aqui, o desafio é tirar o Egito do meio de dentro do povo. E quando nós olhamos para a passagem ali dos 40 anos que o povo viveu no deserto, como foi desafiador para Moisés fazer o povo enxergar que eles estavam indo rumo à terra prometida. Porque todo momento, se nós olharmos ali, o povo olhava para trás, estou com saudade da cebola, estou com saudade de quando eu era lá no Egito, estou com saudade. E o povo desacreditava de Deus.
E esse mesmo povo que Deus prometeu, que viu o mar vermelho se abrir, que Deus cumpriu, que tirou ele do Egito, eles não conseguiam enxergar a terra prometida. E eles ficavam murmurando por aquilo que não tinham. Então hoje nós podemos também fazer essa reflexão. Qual é o meu Egito? Porque talvez nós não estivéssemos ou não estejamos ainda cativos fisicamente. Mas nós podemos estar cativos emocional, não é? No pensamento, mentalmente, e também nos nossos comportamentos. E tirar esse Egito de dentro de nós, sabe aquele filme do Homem-Aranha, que tinha o Venom, que ele grudou no corpo, né? E depois para tirar aquilo, para tirar aquela máscara, aquilo que estava entranhado naquela pessoa, quem assistiu o filme vai entender o que eu estou falando, grudou como um piche, né? Que o Venom, ele tinha uma roupa preta, como um piche, e ele tentava tirar e aquilo não saía mais dele. É um esforço, é como se eu estivesse tentando arrancar essa roupa minha aqui e ela não desgrudasse de mim. Então, muitas vezes, o nosso Egito é isso. São essas ações, são esses pensamentos, são esses sentimentos que estão tão entranhados dentro de nós que nós não conseguimos, sozinhos, nos livrar deles. Morgânia, tudo bem, querida? Então, olha só. Mas o que eu preciso fazer? Primeiro, em tudo, orar, rezar. Pedir a Deus, Senhor, tira de mim esse Egito, tira de mim esses sentimentos, esses pensamentos que me aprisionam, tira de mim essa negatividade, tira de mim esses pensamentos que não são de ti, tira de mim, Senhor, essas emoções que não são tuas, que são causadas pelas feridas que eu vivi na minha infância, tira de mim, Senhor, esses comportamentos, me ajuda porque eu sozinho não estou conseguindo. Então nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos clamar a Deus isso, Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta de ti. E isso são sentimentos, pensamentos e comportamentos. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque é importante você saber que pensamentos, comportamentos e sentimentos aprisionam muito mais do que grades. Vou repetir. Pensamentos, comportamentos e sentimentos aprisionam muito mais do que grades. E então, talvez você hoje ainda se sinta escravo, se sinta lá no Egito, porque você não tirou o Egito de dentro de você ainda. Você continua agindo como escravo, embora já tenha sido liberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E é bom nós examinarmos a nossa consciência, né? Olhar, Senhor, o que está me tornando escravo? Algum vício, não é? E buscar ajuda. Primeiro em Cristo Jesus, primeiro na oração. Mas muitas vezes nós não encontramos o respaldo só na parte espiritual. Por quê? Porque nós temos que trabalhar corpo, mente e espírito. Lembra? Eu sempre falo tripé. Corpo, mente e espírito. Quando nós falamos, ou então corpo, alma e espírito. A diferença do espírito não é a parte espiritual. A alma quer dizer a nossa mente, a parte racional e emocional. Então, tanto você pode falar mente como você pode falar alma. A alma, para nós, quando nós trabalhamos no coach, é a parte racional e emocional do cérebro. Então, corpo, alma e espírito, ou corpo, mente e espírito. Como que eu vou trabalhar a minha mente, né? Como eu vou trabalhar a minha alma? Com um bom profissional, um terapeuta, um psicólogo, um coach, que vai te ajudar nessa caminhada. Como eu vou trabalhar a parte espiritual? Com orações, com um sacerdote, com um pastor, com alguém que tenha uma autoridade maior do que nós para nos ajudar. Nós temos que buscar alguém que saiba mais que nós, para que nós possamos ajudar quem sabe menos que nós. Então eu sempre falo que nós temos que estar no meio, né? Eu tenho que ter alguém acima de mim e alguém abaixo de mim, porque eu vou ser puxada por essa pessoa e eu vou puxar quem tá aqui aí embaixo. Então eu vou auxiliar dessa forma e vou ser auxiliada. Então é o nosso crescer e contribuir. No coach nós falamos crescer, ou seja, verticalmente eu vou crescer e horizontalmente eu vou ajudar, vou servir. Cresço e contribuo, não é? Por quê? Nem sempre eu vou ter as inspirações do Espírito Santo. Muitas vezes nós vimos a vida dos grandes santos que eles tiveram um diretor espiritual. Então nós precisamos buscar essa direção espiritual, assim como nós precisamos buscar essa ajuda profissional
para que nós possamos. Nós não buscamos um médico para cuidar do corpo? Nós precisamos buscar alguém para cuidar da nossa mente. Né? Dentro do processo de coaching, nós trabalhamos todos esses pilares, o espiritual, o físico e o mental, nós trabalhamos esse. Mas tem coisas específicas que só um médico vai poder curar. Só um médico vai poder sarar. Se tem uma quebradura, por exemplo, física, ela advém de uma quebradura emocional, gente. Toda fratura física, ela vem de uma fratura emocional. Vocês sabiam disso? Nós, no coaching, nós trabalhamos com as fraturas emocionais. Fraturas emocionais. Tem pessoas que quebram braço, perna, causam um acidente por conta de fratura emocional que vem para o campo físico. Mas muitas vezes nós precisamos de um médico, fisicamente. Vou fazer uma cirurgia do coração, eu preciso de um cardiologista, de um cirurgião, na verdade, né? Não só um cardiologista, mas um cirurgião. Só que aí eu preciso também de pessoas para me auxiliar na área espiritual, como eu preciso de pessoas para auxiliar na área mental. Então nós precisamos estar atentos para tudo isso, porque isso é nos libertar de toda a escravidão, isso é nos libertar de toda a prisão, né, Cristiane? Bom dia, Silvana, bom dia, tudo bem, querida? Quanto tempo? Então, olha só, se eu não busco a ajuda de alguém na área espiritual, na área mental e na área física, eu vou adoecer. Por quê? Porque eu preciso ter alguém que saiba mais que eu, que esteja mais capacitado que eu, para que eu possa também evoluir. Então, quando aqui o padre disse, tirar o povo do Egito foi fácil. O desafio é tirar o Egito do povo. Por quê? Porque está muito entranhado dentro de nós, muitas vezes, essas emoções negativas, essas cargas genealógicas. Gente, não sei se vocês conhecem a genealogia de vocês, eu não conheci muito. Por quê? Meus pais morreram muito cedo, minha mãe morreu com 46 anos, meu pai com 63 e eu era muito nova. E eu não tinha essa busca. Hoje, se meus pais fossem vivos, eu ia interrogá-los para saber como foi meus antepassados. Mas eu perdi vô, avó muito cedo, minhas avós eu nem conheci. Então, é muito desafiador quando nós não sabemos o que foi feito da nossa genealogia. Por isso que nós temos que rezar muito pela nossa genealogia. Pela alma dos nossos, né, dos falecidos da nossa família. Nós temos que fazer cura e libertação da nossa árvore genealógica. Porque muitos males que nós estamos tendo hoje é em razão do que eles causaram lá atrás. Mas não é justo. Então, isso aí não cabe a mim discutir. Não é? Isso é bíblico. Que todas as gerações, né, de tudo que eu fizer, passará para a minha geração. O bem e o mal. Então, quando eu faço uma oração de libertação, de quebra de maldição, de cura e libertação, com um sacerdote apto, né, com um pastor apto a isso, e as minhas orações também, o que acontece? Eu quebro uma genealogia de maldição. Mas quando eu faço um processo de coaching também e trabalho as minhas emoções, eu quebro essas maldições. Gente, eu não tenho noção de quanto foi quebrado na minha genealogia. Muitas maldições. Muitas. Isso através da espiritualidade, isso através do processo de coaching, foi muita coisa quebrada. Por quê que eu estou dizendo isso para você? Que nós precisamos tirar o Egito de nós. Porque olha só, aqui em Gálatas, na carta de São Paulo aos Gálatas, está dizendo, no capítulo 5, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão, Amanda. Bom dia, Amanda. Bom dia, Josiane. Bom dia. Olha só. Então, essa palavra que o padre nos deu ali, que foi fácil tirar o povo do Egito, difícil foi, né, o desafiador foi tirar o Egito de dentro do povo, porque estava tão entranhado, que nós não reconhecemos essa liberdade que Cristo já veio nos trazer. Através do seu sacrifício na cruz. Então, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Por que outra vez? Não submetais outra vez porque Ele nos libertou. Nessa Semana Santa que nós falamos, né, na igreja, nós temos aqui hoje, segunda-feira santa, terça-feira santa e vai até o domingo de Páscoa. Essa semana é crucial, é a semana mais importante de todo o calendário da igreja. Por quê? Porque é exatamente aqui que nós
experimentamos esse Calvário junto com Jesus. Gente, e não é um espetáculo para assistir, é para nós vivermos. Acordar às 3h44 da manhã todo dia, que nem eu tenho feito desde o dia 22 de fevereiro, não tem sido fácil, gente. Tem sido um desafio, mas eu quero tirar esse Egito de dentro de mim. Então eu tô acordando às 3h44 por mim, pela minha família e por todos vocês, porque todos que me pedem oração eu rezo. Todos, todos. Eu falei que já lá no céu tem um pergaminho com o nome de todo mundo, porque cada vez que alguém me pede nisso e reza por mim, eu acrescento mais um nome. A hora que eu chegar lá, Jesus vai desenrolar assim aquele rolo da vida, né? Ele vai falar assim, filha, tudo isso aqui, ó, você pediu para rezar. Então, eu tô acordando às 3h44, é sacrificado. Opa! Meu Deus, toquei aqui, tava a música que eu tinha colocado, não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus, né? Olha lá, tá? Ligou sozinho aqui praticamente. Então, olha só, quando Jesus já pagou o preço por nós, por que nós ainda estamos pagando esse preço? Por que nós ainda estamos pagando o preço, vivendo como escravos, se Jesus já nos libertou, porque está aqui na palavra de Deus? São Paulo dizendo aos Gálatas, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não mais se submetais ao jugo da escravidão, porque nós já fomos libertos. Se nós entendermos isso, eu não admito mais ter medo. Aquele medo que paralisa, não é? Porque o medo ele é bom até um certo ponto. Eu não vou aceitar mais ficar gritando, ficar feito uma histérica, como eu era aquela pessoa que era escrava. Eu não vou mais deixar que esse vício me domine, que esse vício te domine, porque você não é mais escravo, você é livre pelo poder do sangue de Jesus. Gente, foi o preço de sangue. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós temos que tirar esse Egito de dentro de nós, porque Jesus já nos libertou daquele Egito através de Moisés. E ele já nos libertou através do seu próprio filho. Deus já nos libertou, não é através de Moisés, olha só. Deus, através de Moisés, nos tirou do Egito. E Deus, através do seu filho, nos tirou de toda a terra da escravidão. Foi o preço do sangue de um justo. Porque se fosse de um pecador, né, gente? Mas o preço do sangue de um justo. Foi para isso que ele nos libertou. Então, vamos parar de viver como escravos. E talvez hoje seria importante você colocar o que tem me escravizado e fazer essa pergunta para você. O que me mantém no Egito? Ou seja, o que ainda tem te mantido escravo? Porque quando o inimigo é revelado, ele perde força. Então talvez o seu inimigo hoje seja o medo, seja a ansiedade, seja a tristeza, seja a depressão, seja o desânimo. Então quando você revela esse inimigo, ele já perde forças contra você. Ele já enfraquece. E claro que aí, entendendo qual é o seu inimigo de hoje, você pode, Senhor, vem ser a minha força, a minha graça e a sabedoria, vem lutar em meu favor para derrotar esse inimigo. Bom dia, Carol, bom dia, Eliane, bom dia, Theo. Olha só, então nós precisamos olhar, encarar de frente, sabe encarar? Fazer um exame de consciência e falar assim, quem é o meu inimigo hoje? Quem tem sido o meu inimigo que tem me tornado escravo? São as redes sociais? Sei lá, é a minha emoção negativa? Que emoção negativa é essa? É algum tipo de vício? É a murmuração? É a reclamação? É a doença? Porque, gente, a doença ela pode te salvar. Credo nisso, a doença pode me salvar? Pode. Quantas conversões eu vi acontecer através de uma doença? Que Deus permitiu para que a pessoa, no momento de dor, ela voltasse para Deus. E tem muitas pessoas que passam por uma doença de maneira tão leve. Por quê? Porque ela une essa dor que ela está sentindo à dor de Jesus no Calvário. E ela fala, Senhor, eu entrego a Ti essa dor que eu estou sentindo. E uno essa dor, essa minha dor, a Tua dor, pela conversão dos pecadores, pela conversão da minha família, pela minha conversão. E aí aquilo que era dor, que era sofrimento, passa a ter um sentido. Nós precisamos encontrar um sentido na vida. Nós precisamos encontrar um sentido para a dor. Nós precisamos encontrar um sentido pelo sacrifício que nós estamos fazendo. Gente, se eu não tivesse encontrado um sentido para acordar às 3h44 da manhã, eu não ia acordar não, gente. Nunca gostei de acordar cedo.
Nunca, hoje eu já me acostumei. Mas o acordar cedo para mim é 6 horas da manhã, não às 3h40. Né? Isso quando meu anjo não acorda às 3, quando meu anjo não faz eu acordar às 3h20. Então, eu precisei encontrar. Hoje mesmo pela manhã eu acordei, eu acordei várias vezes durante a noite. Acordei a 1 e pouco, meia-noite e pouco, acordei, o telefone tocou meia-noite e pouco, eu esqueci de colocar no silencioso. Quando foi às 3h44, eu já tinha acordado umas 10 vezes no meio da noite. Aí eu fui pro meu oratório ali, pro meu genuflexório, né, que vocês viram que eu tenho ali. Eu fui assim, gente, Senhor, é por ti. E pelas pessoas que estão dependendo de mim e pela minha salvação, porque eu não tô com vontade de acordar, não. E é de verdade. É de verdade. Eu tô sendo sincera com Deus. Então, para mim, tem sido um sacrifício sobre-humano acordar às 3h44. E eu tô oferecendo como sacrifício. Senhor, recebe esse sacrifício, porque tá sendo muito sacrificado mesmo. E não é reclamação. É uma conversa com Deus, porque eu tô sendo honesta com Ele. Senhor, tá um desafio acordar essas horas, viu? Não tá fácil, não. Desde o dia 22 de fevereiro, eu perdi a hora 3 dias. Ou seja, então todos os demais dias eu tô acordando às 3h40, 3h50, porque é um sacrifício para mim. É quase que desumano, gente, acordar às 3 e pouco da manhã. Mas se eu quero sair da terra da escravidão, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar o meu passo. Eu não vou querer sair da terra da escravidão, que é que Deus me cata no colo e transporta, né? Biloca, né? Como Padre Pio. Uma bilocação. Não. Existe em nós um sacrifício, uma renúncia. E qual que é a minha renúncia? Ao sono. Renúncia ao sono, aquelas horinhas gostosas de ficar na cama, gente. Inclusive no sábado. Porque podia ser de segunda a sexta? Podia, mas não é sábado também. Não é? E aí, então, é esse desafio para que nós possamos tirar o Egito de dentro de nós, nós precisamos ter esse esforço. E esse comprometimento. Esse comprometimento de falar assim, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço para estar na presença de Deus. Eu vou pagar o preço para sair dessa terra do Egito, porque Ele já pagou o preço para mim, que foi muito maior. Gente, nós não temos noção. Bom dia, Denilson. Nós não temos noção do sofrimento de Jesus. Que como homem, e é Deus, mas como homem, Ele sofreu na carne. Todas as dores por mim, por você. Então, Deus não dá, não é um desafio maior do que nós possamos suportar de jeito nenhum. Ele dá a cruz conforme nós podemos carregar. Mas tem gente que está querendo carregar uma cruzinha desse tamanho assim, gente. Tem gente que não quer carregar uma cruz maior que isso aqui, não. Nisso, mas você não me conhece, você não sabe o sofrimento. Não estou falando que o teu sofrimento é menor que o meu. Não estou falando. Mas eu estou falando que se Deus deu a cruz para você é porque você suporta carregar. E se Ele te escolheu, é porque você é o pilar da tua casa. Se Ele te escolheu, você é o pilar da casa. É uma graça, mas é um desafio. Quando Deus escolhe, Ele abençoa, Ele unge. Mas Ele não falou que ia ser sem desafio. Então, que nós possamos sair desse Egito. Para que nós possamos levar outras pessoas a sair do Egito. A tirar essa escravidão de dentro de nós. Porque Deus nos dá todos os meios para que nós possamos sair. Mas nós que precisamos tirar essa roupa de Venom, lembra que eu falei do Venom no início? Quem não assistiu, vai lá no final, vai lá no começo, aliás, e depois assiste do começo. Nós precisamos tirar essa roupa que está grudada em nós, esse Egito, essa craca, né, de escravidão. Porque nós estamos acostumados tanto a ser escravos que a hora que Deus abre a porta da gaiola, nós às vezes não conseguimos voar. Por quê? Porque nós estamos achando que somos escravos ainda. Não somos mais escravos. Não sou mais escravo do medo, nem da ansiedade, nem da tristeza, nem da desilusão, nem dos meus vícios, porque foi para a liberdade de filhos de Deus que Cristo nos libertou. Que a sua semana seja abençoada, que você seja livre, mas uma liberdade de filho de Deus, porque a liberdade que o mundo prega é completamente diferente, é uma escravidão. Agora, a liberdade de filhos de Deus é você poder escolher aquilo que é segundo a vontade de Deus e que vai te trazer felicidade, porque Deus não quer nada que não seja o melhor para os seus filhos, não é? Para que você possa experimentar a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida, é para essa liberdade que Ele nos criou. Que o seu dia seja de muitas e muitas e muitas bênçãos
Que você seja livre. Vá lá em Gálatas, né? Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 1. Leia só o versículo 1. Você já vai entender qual é a liberdade que Cristo criou para você. Tá bem? Gratidão, maravilhosa. Gratidão, Solange. Você também. A Eliane ali, bom dia, lindeza. Bom dia, lindeza, minha sobrinha querida. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo ilumine vocês para ver o que ainda está escravizando. E que você consiga se libertar com a graça de Deus. Porque a graça de Deus tudo pode, não é? Nada me perturbe, vamos parafraseando aqui Santa Teresa d'Ávila, né, trazendo a oração, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Um beijo para vocês, uma Semana Santa realmente santa. Um beijo, fiquem com Deus.